Esse evangelho de hoje é uma linda introdução a esse terceiro ponto dos 5 essenciais. Vocês lembram que estamos caminhando com o Padre Gerold, com a comunidade, estamos introduzindo algo muito importante para nós, que é muito importante para a igreja toda. Um pouco em comunhão com as outras paróquias também da comunidade do Caminho Novo. Despertar em nós, que somos discípulos de Jesus, uma maior participação e despertar em nós, nos acordar um pouco e fazer um teste. Onde estamos na nossa caminhada de discípulos de Jesus? E de vez em quando é bom fazer um teste, né? E como fazer esse teste? Sabe quando você tem que fazer o teste do carro, se o carro está bem, tem que verificar o quê? Normalmente são os homens que fazem isso, né? As mulheres mais raro de cuidar dos carros. Primeiro, ver se tem a gasolina, sim ou não? Porque se não tem a gasolina, gente, não dá para andar de carro. Segundo, se tem óleo no motor. Acho que as mulheres não gostam de verificar o óleo no motor, né? Porque suja as mãos, né? Depois, o quê? Se os pneus estão com a boa pressão, não é? É o mínimo. Depois, se tem água no para-brisa, água no motor também. Que mais? Água do radiador. Esse é o essencial. É o essencial, né? E sobretudo, se os freios estão funcionando. Porque senão, um acidente. Então, quando você chega a hora, por exemplo, que tem que trocar de óleo, olha, lá normalmente tinha um papelzinho lá no para-brisa, você vê, vou lá no mecânico. E o mecânico vê, óleo, check. E os 5 essenciais dos discípulos de Jesus, lembram? Primeiro, a oração. Segundo, a fraternidade, a nossa vida fraterna. Terceiro, falamos a última vez, oração. Essa vez vamos falar do serviço. Depois, da formação. E quinto essencial da nossa vida de discípulo é evangelizar, a evangelização. Vamos repetir juntos. Primeiro ponto, oração. Segundo ponto, vida fraterna. Terceiro, o serviço, tem que trabalhar. Quarto ponto, formar, a formação, devemos ler. Quinto ponto, evangelizar. São os 5 essenciais. Está escrevendo no caderno? Está escrevendo no seu celular? Eu vejo poucas pessoas escrevendo aqui. Essa é uma formação para nós. Vamos continuar aprofundando esse tema. Hoje é a questão do serviço. E Jesus é fantástico. Hoje, ele faz uma pergunta. Obrigado pelo canto de entrada. Vamos colocar no nosso repertório para sempre. Fantástico. E essa equipe aqui, eu não sei. Todas as equipes de músicos daqui são formidáveis. Esses aqui são danadinhos, né? Então, vamos ver Jesus que faz uma pergunta: o que eu posso fazer para você? O que você quer que eu te faça? Olha, Jesus, servidor, e o verdadeiro servidor, nos ensina. Às vezes, nós devemos perguntar para as pessoas que nós conhecemos, ou mesmo aqueles que não conhecemos: o que você quer que eu faça para você? E é lindo porque também esse evangelho está acontecendo no caminho. Eu vou fazer um pulo ao quarto ponto, quarto pilar da nossa formação de discípulos, a formação justamente. Vamos aprender uma frase em grego, pequenina, Dulcinea, não fique assustada. Esses 2 capítulos, 9 e 10, acho que vai até 11, não lembro bem. Essa parte da vida de Jesus, do Evangelho de Marco, acontece em caminho, em theodos, grego, em theodos. O Papa está fazendo o quê? Sínodo, sobre a sinodalidade.
grego, não é, Virgínia? Synodos, caminho juntos, caminhando juntos. Aqui Jesus está no caminho. É bom caminhar, porque devemos caminhar. Alguém que não caminha mais, é complicado, né? Perde autonomia, quase que algo em você morreu, se você não está caminhando. E aqui no Evangelho de hoje, Bartimeu, ele está sentado na beira do caminho. É o que o Evangelho diz hoje. Então, todas as atitudes para dizer esse homem está desanimado, esse homem não tem mais esperança. Ele está sentado na beira do caminho, ele não está lá onde estão acontecendo as coisas. E o que está acontecendo no caminho? Jesus está passando em Teodos, ele está caminhando. E é lindo porque no final do Evangelho, o que está escrito? No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Olha, ele voltou a ser o que ele deve ser. Um homem verdadeiro. O homem verdadeiro é aquele que segue Jesus, que está de pé e que caminha atrás de Jesus. Isso que queremos fazer nós aqui nesse caminho de discipulado, de ser mais verdadeiros cristãos, católicos de verdade. Para sermos de verdade cristão católico, devemos rezar todos os dias. Já falamos disso, mas vamos voltar várias vezes. Devemos viver uma vida fraterna. Aqui na nossa paróquia estamos tendo fraternidades paroquiais. Aqui tem alguns que participam dessas fraternidades. Tem as pastorais. Outros meios para vivenciar a nossa vida fraterna. Quando tem eventos, fantástico isso de ver todos vocês, a maioria de vocês, né, atuar, fazer algo. Mas todos nós deveríamos ter um serviço nessa paróquia. Todos nós. E se vocês não têm um serviço, cobra para a gente. E todos nós devemos ser anunciadores, evangelizadores de Jesus, e todos nós deveríamos ter um momento de formação, nos formar. Neste momento, o Padre Gerold está lá em Divinópolis. Por quê? Porque está tendo um fim de semana de formação bíblica Emaús. Que a Camila, que estava na acolhida, está fazendo essa caminhada com o esposo dele, o Magno. Aprender, estudar a palavra de Deus, conhecer mais. Porque se não conhecemos a palavra de Deus, não conhecemos a Jesus. Então, gente, esse caminho que estamos fazendo é para acordar em nós um zelo para seguir a Jesus e para anunciar Jesus. Então, eu estava falando, esse evangelho de hoje, de Bartimeu, nos introduz bem a esse terceira palestra, terceiro ponto sobre o serviço. E logo antes, começamos a ler com o versículo 46, Marcos 10, 46. Naquele tempo, Jesus saiu de Jericó junto com seus discípulos. Mas ao versículo 45, olha o que Jesus está falando. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. Olha só. Jesus, já no Evangelho de hoje, nos disse: eu sou aquele que serve. Evangelho de João: eu sou bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Lucas 22, 27. Quem é o mais importante? O que está sentado à mesa para comer, ou eu que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa, mas entre vocês, eu sou como aquele que serve, disse Jesus. Mateus 20, 25, 28. Como vocês sabem, os governadores dos povos pagãos têm autoridade sobre eles, e os poderosos mandam neles. Mas entre vocês não pode ser assim.
Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de vocês. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. E esse é o espírito do serviço. Jesus nos ensina isso. E ele nos ensina com essas palavras, essa aqui, última, né, que eu acabei de ler, ele nos diz uma atitude fundamental do servidor, a humildade. O verdadeiro servidor, ele não é um ambicioso, arrogante. Talvez é bom de ter ambição, mas quando você é ambicioso e arrogante, isso é terrível, né? E devemos pedir a Deus essa graça de servir com humildade. Muitos, infelizmente, né, não é aqui nessa paróquia, graças a Deus, muitos quando servem, eles querem ser vistos. Como fala Jesus, às vezes, tem pessoas que gostam de se mostrar. Mas não é assim o verdadeiro servidor. O verdadeiro servidor é o servidor humilde, que sabe deixar também um lugar para outros, que não concentra tudo em suas mãos, né? A humildade, muito importante. E também a obediência. 7 pontos para nos ajudar também a sermos verdadeiros servidores. Primeiro ponto, o encontro com Jesus. Devemos encontrar Jesus e receber, pedir e receber a cada vez o dom do Espírito Santo. O encontro com Cristo e a minha abertura ao Espírito Santo vão suscitar em mim o desejo de servir. Nós devemos pedir a Jesus: Jesus, eu quero te encontrar sempre mais. Me dá o teu Espírito Santo. E quando eu vivencio uma experiência de Jesus e do Espírito Santo, eu quero servir. Segundo ponto, todos nós, como eu já falei, todos os membros da igreja, todos os membros da paróquia, somos chamados a servir. Cada um com o dom que foi dado para ele. Hoje a segunda leitura fala dos padres, né, do sumo sacerdote tirado dos meios dos homens, instituído em favor dos homens, nas coisas que se referem a Deus. E nessa caminhada que estamos fazendo, claro, a importância do padre, ótimo, né? O padre que é aquele que chama também, que tem esse papel. Mas o padre não pode fazer tudo. E o Papa Francisco está insistindo muito. Nós não queremos uma igreja clericalizada. O padre é importante? Claro que é importante, mas ele não é tudo. Ele está no meio do povo. Vocês são fundamentais. Então devemos evitar de ser clericalistas. O clericalismo, ruim demais. E às vezes temos culpas nós padres, porque nós gostamos, eu sou padre, eu sou importante. E vocês também têm culpa, porque vocês dão ao padre, às vezes, um papel que não é o papel do padre. Então devemos estar muito atentos. Vamos escutar o que fala o Papa Francisco, muito importante. O papel do padre, importantíssimo. Celebração, administração, coordenação. Mas além disso, nós somos irmãos com vocês. Então, cuidado nisso, né? E todos vocês têm um papel importantíssimo para atuar na igreja. Terceiro ponto, o Senhor dá a graça necessária para capacitar aqueles que chama. Você já escutou essa frase, né? Jesus não chama os capacitados. Às vezes, mesmo eu como padre, quando eu escutei Jesus me chamar, Senhor, mas eu sou incapaz, eu não consigo. Deus chama não os capacitados, mas Ele capacita aquele que chama. Então devemos acreditar nisso. Deus nos dá a graça necessária para servir naquela tarefa, naquele ministério, naquele serviço particular.
Quarto ponto, o serviço é um dos meios para pertencer à comunidade cristã. Eu quero fazer parte dessa comunidade, dessa paróquia. O serviço é um primeiro passo para entrar e me sentir parte dessa família. Quinto ponto, o serviço talvez é o primeiro canal, o primeiro meio, não é o fim, de uma primeira etapa no caminho de fé. Sexto ponto, o serviço é uma ocasião também de crescimento humano e espiritual. E gostaria de falar também de uma tentação que deveríamos evitar, que é a tentação do fazer. Tem muita coisa para fazer na igreja, não é? E às vezes queremos fazer tudo e não fazemos nada, e ao contrário, ao lugar de fazer as coisas que Deus quer, estamos somente fazendo uma obra para Deus, não estamos fazendo a obra de Deus. Esse é um ponto muito importante na nossa comunidade. O nosso fundador falava disso. A cada ano ele faz uma palestra sobre esses dois pontos: obra para Deus, obra de Deus. Nós devemos fazer a obra de Deus, fazendo as obras para Deus. Cuidar da igreja é bom, claro, vamos fazer. Fazer eventos é bom, vamos fazer eventos. Preparar a sopa para os pobres é bom, vamos preparar a sopa para os pobres. Mas, em primeiro lugar, devemos pedir a Deus o que você quer da nossa comunidade. E depois, ainda mais importante, Senhor, o que você quer que eu faça? Qual é a tua vontade na minha vida? Eu quero fazer a tua obra, Senhor. Porque senão vamos nos fatigando, cansando em fazer, e não estamos fazendo a vontade de Deus. Último ponto. Servir, mas ficando atento aos 5 essenciais da vida cristã que nós falamos. Por exemplo, eu vou rezar, muito importante. Vou fazer todas as novenas. Vou ir a todas as missas. Vou participar de todos os círculos bíblicos, vou rezar. Mas a vida fraterna, eu sou caráter de cão, existe aqui? Não, como você fala? Não, me ajuda. Você é insuportável, você reza, mas na vida fraterna você é chato. Você não serve, você não evangeliza e você não se forma. Então não adianta nada rezar. Se você é insuportável na vida fraterna, se você não tem amor para os irmãos, entende? Eu vou rezar, mas eu vou ter uma vida fraterna, vou aprender na vida fraterna a ser verdadeiramente irmão. Eu vou ajudar no serviço, eu vou me formar, eu vou evangelizar. Não adianta nada eu só evangelizar, eu não rezo. Entende? Não adianta nada eu servir, eu não estou rezando, não estou tendo uma vida fraterna. Os 5 pilares têm que ir juntos: oração, vida fraterna, serviço, formação, evangelização. Vamos pedir a Deus que Ele nos ajude para que nós, como Bartimeu, possamos enxergar, porque talvez tem cristãos que com os olhos vê, mas eles não estão enxergando nada do que Deus quer mostrar para eles. Então pedimos a Deus essa graça de Bartimeu, que os nossos olhos se abrem e que nós possamos seguir a Jesus pelo caminho. Amém.